Que a paz de Deus ilumine o seu dia e toda a sua semana. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Hoje a gente tem um material, olha, denso e fascinante pela frente. Vamos mergulhar no comentário de John Walvoord sobre um dos capítulos mais impactantes da Bíblia, Daniel capítulo 2. Pois é, e é um capítulo que se propõe a fazer algo assim extraordinário. A fonte que a gente está analisando o descreve como um verdadeiro mapa da história mundial. Um roteiro divino para o que se chama de tempo dos gentios. Um roteiro? Sim, uma visão que começa ali, na Babilônia, e se estende por milênios, até a segunda vinda de Cristo. Então, o que a gente tem em mãos não é só uma história antiga. É basicamente um mapa do futuro do mundo escrito há mais de 2.500 anos. Isso é uma afirmação de peso. E a nossa missão aqui é descompactar a interpretação do Walvoord sobre essa profecia. Exatamente. E é crucial entender o ponto de partida dessa análise, né? A de que o livro de Daniel é, de fato, uma profecia escrita no século VI a.C. E não um livro de história escrito depois dos acontecimentos. Essa premissa muda tudo. Certo. Então, vamos ao início da história. Temos Nabucodonosor, o rei do maior império da época, simplesmente sem conseguir dormir. Ele tem sonhos que o deixam profundamente perturbado, agitado. E o texto diz que isso acontece no segundo ano do seu reinado. E aí já surge uma primeira questão, né? Porque o capítulo anterior diz que Daniel e seus amigos ficariam 3 anos em treinamento antes de se apresentarem ao rei. Como ele poderia estar lá no segundo ano? Parece uma contradição. É verdade, não tinha notado. Como fonte resolve isso? Ano de ascensão. Basicamente, o primeiro ano em que um rei subia ao trono não contava como o ano 1. Era tipo um ano 0. O ano 1 só começava no primeiro ano novo seguinte. Ah, entendi. Então o segundo ano de Nabucodonosor era, na prática, o terceiro ano de Daniel na Babilônia. A cronologia fecha perfeitamente. É impressionante como um detalhe de contagem de tempo muda tudo. Totalmente. Bom, resolvido isso, o rei, desesperado por respostas, convoca sua tropa de elite intelectual. Magos, astrólogos, feiticeiros, todos os sábios do reino. E ele chega com uma exigência completamente fora do padrão. E que exigência? Ele não pede só a interpretação. Ele diz: primeiro, vocês me dizem qual foi o sonho que eu tive e depois vocês me dão o significado. Exato. Mas isso parece loucura. Por que um rei faria uma exigência que ele sabe ser impossível? Ele estava querendo, sei lá, se livrar dos conselheiros? Essa é uma das possibilidades, sim. Nabucodonosor era um rei jovem, poderoso. É bem provável que ele estivesse testando a autenticidade dos seus conselheiros, muitos deles herdados do reinado do pai. Faz sentido. Era como se ele dissesse: vocês afirmam ter uma linha direta com os deuses, então provem. Se a conexão de vocês é real, os deuses podem lhes contar o meu sonho. Era um teste de fogo. Um teste que, obviamente, eles não passaram. A resposta deles é quase um pedido de clemência. Rei, conta pra gente o sonho que a gente interpreta. Mas Nabucodonosor não recua. Pelo contrário, ele acusa os sábios de enrolação e solta uma ameaça brutal. Brutal mesmo. Ele diz que eles seriam despedaçados e suas casas transformadas em entulho. É uma pressão extrema. Da história. Eles dizem, em resumo, olha, rei, o que você está pedindo é humanamente impossível. Ninguém na Terra pode fazer isso. Isso. Só os deuses e eles não moram entre nós. Ou seja, eles assinam o próprio atestado de incompetência espiritual e, sem querer, preparam um palco para quem realmente tinha essa conexão. Exatamente. Ao admitirem que só uma força divina poderia revelar o segredo, eles basicamente abrem a porta para a intervenção que estava prestes a acontecer através de Daniel. O problema é que, antes disso, o rei fica furioso e manda executar todos os sábios da Babilônia. E nessa lista entram Daniel e seus amigos, que nem estavam na reunião. A situação fica crítica. Arioque, o chefe da guarda, vai cumprir a ordem. E quando ele encontra Daniel, a reação do jovem hebreu é o oposto do pânico dos outros. O texto diz que ele age com prudência e discrição. Ele não se desespera, ele pergunta: por que essa pressa toda para matar a gente? É uma calma que só pode vir da fé, E ele não para por aí. Depois de entender o que está acontecendo, ele vai direto ao rei.
O mesmo rei furioso que acabou de decretar a morte dele. Exato. E, de alguma forma, ele consegue o que ninguém mais conseguiu: um prazo. Isso já é incrível, mas o que ele faz em seguida é ainda mais revelador. Ele não vai para uma biblioteca tentar decifrar o enigma. Ele vai para casa, chama seus 3 amigos, Hananias, Misael e Azarias, e a instrução é clara: vamos orar e pedir misericórdia ao Deus do céu. Eles transformam uma crise de Estado num momento de comunidade e oração. Lindo isso. E a resposta vem. Bem, naquela noite, numa visão, Deus revela todo o mistério a Daniel. E aqui está outro detalhe crucial. A primeira reação de Daniel não é correr para o palácio para salvar a própria pele. A primeira coisa que ele faz é parar tudo e louvar a Deus. Esse hino de louvor é poderoso. Ele diz que Deus muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. O que é uma declaração teológica bombástica no coração da Babilônia. Os babilônios acreditavam que os deuses astros controlavam o destino. Daniel está dizendo: não, o meu Deus, o Deus de Israel, está no controle soberano da história. Reis sobem e descem porque ele permite. Ele tira o foco de si mesmo e dá toda a glória a Deus. Com a revelação em mãos, ele finalmente vai encontrar o rei. E a forma como ele começa a conversa é genial. Ele primeiro concorda com os outros sábios. Realmente, nenhum mago ou astrólogo poderia fazer isso. Ele valida a confissão de potência deles, a cia e teologia. Ele se diminui para exaltar a Deus. Só depois dessa introdução perfeita é que ele começa a descrever a imagem que tirou o sono do rei. Vamos montar essa imagem. Uma estátua imensa, de um brilho ofuscante e uma aparência terrível, assustadora. A cabeça era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e as coxas de bronze. As pernas eram de ferro. E por fim, a base. Os pés eram uma mistura estranha de ferro e barro. Uma fundação visivelmente instável para uma estátua tão imponente. E o simbolismo dos materiais aqui é muito rico. Pensa bem, há uma clara deterioração no valor, do preciosíssimo ouro para o barro comum. Mas, ao mesmo tempo, a dureza aumenta. A prata é mais dura que o ouro, o bronze mais que a prata, e o ferro é o mais forte de todos, até chegar na fragilidade do barro. É verdade. A estátua é pesada no topo, com uma base que não se sustenta. Exatamente. E quando o rei está contemplando essa figura bizarra, acontece o clímax do sonho. Do nada, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos humanas. Essa pedra voa e atinge a estátua exatamente no seu ponto fraco. Nos pés de ferro e barro. E a destruição é avassaladora. Não é que a estátua só tomba. O texto diz que o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viram pó, como a palha de trigo no verão. E o vento simplesmente leva tudo embora sem deixar nenhum vestígio. Uau! A imagem é aniquiladora. Não é uma transição de poder. É um reset completo. Um império não dá lugar a outro. Tudo é varrido do mapa de uma vez só. Exatamente. E a pedra que causou tudo isso, ela se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. É uma imagem de substituição total. Que visão poderosa! Agora, a parte que todos esperavam, a interpretação. Daniel começa a decodificar o sonho e ele é direto. Ele olha para Nabucodonosor e diz: Tu és a cabeça de ouro, o Império Babilônico. Depois da Babilônia, viria o peito de prata, um segundo reino, descrito como inferior ao primeiro. A interpretação clássica, seguida por Walvoord, identifica esse reino como o Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia. Espera um pouco, mas por que inferior? O Império Persa não foi muito maior que o babilônico? Foi, e esse é o ponto-chave. A inferioridade não se refere ao tamanho ou poder militar, mas à qualidade e centralização do governo. Nabucodonosor era um déspota absoluto, o ouro puro. O sistema medo-persa já era mais descentralizado, com uma nobreza que limitava o poder do rei. Havia uma diluição da autoridade. Entendi. Então a visão que a fonte apresenta é que a história não é uma subida constante de progresso, como a gente tende a pensar hoje.
É ao contrário. Uma espécie de decadência. Exatamente. É uma ideia que vira de cabeça para baixo a nossa noção moderna de que estamos sempre evoluindo para melhor. A profecia aqui sugere uma deterioração do ouro puro para misturas cada vez mais instáveis e depois do bronze, que representa o Império Grego de Alexandre o Grande. Uhum. A profecia fica ainda mais específica, porque a estátua não tem só um corpo, ela tem 2 pernas. E o material muda de novo, de bronze para algo muito mais duro e brutal, ferro. O quarto reino, forte como ferro, que esmaga e despedaça tudo. Historicamente, não há muitas dúvidas de que se trata do Império Romano. E o simbolismo das 2 pernas é frequentemente ligado à divisão posterior do Império em 2 partes. O Império Romano do Ocidente, em Roma, e o do Oriente, em Constantinopla. E chegamos à parte mais enigmática. Os pés e os 10 dedos, feitos de ferro misturado com barro. Daniel descreve isso como um reino dividido. O que significa essa mistura? Significa uma tentativa de união que nunca se concretiza de verdade. O ferro representa a força, a herança do autoritarismo romano. O barro representa a fragilidade, talvez elementos democráticos, a vontade do povo. O texto diz que tentarão se unir por meio de casamentos, mas não conseguirão, assim como o ferro não se mistura com o barro. São alianças políticas frágeis, sabe? Tratados que não se sustentam. Então, essa fase dos pés e dedos já aconteceu ou é algo futuro? Aqui está um ponto central na interpretação de Walwood. Ele argumenta fortemente que essa fase final, simbolizada pelos 10 dedos, talvez 10 nações ou reis, ainda não se cumpriu totalmente. A queda de Roma não se encaixa nessa descrição. Ele a vê como uma confederação de nações que surgirá no fim dos tempos, no território do antigo Império Romano, pouco antes do fim. O que nos leva finalmente à pedra. Daniel diz: nos dias desses reis, os dos pés de barro e ferro, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. A pedra é um reino. E a origem dela é a chave de tudo. Ela foi cortada sem mãos. Isso significa que sua origem não é humana, é sobrenatural, divina. Esse quinto reino não é o próximo passo na evolução política. É uma intervenção que interrompe e destrói toda a história humana anterior. E como as diferentes correntes teológicas enxergam essa pedra? A fonte menciona a visão amilenista. Sim. A visão amilenista, de forma geral, interpreta a pedra como a primeira vinda de Cristo e o crescimento da Igreja. A influência do Evangelho teria gradualmente quebrado o poder pagão do Império Romano ao longo dos séculos. O que parece uma interpretação razoável. Mas a fonte que estamos vendo a critica, certo? Critica, e por uma razão específica que está no texto. A destruição no sonho não é gradual, é súbita, catastrófica, total e simultânea para todos os metais. A imagem de palha ao vento não combina com o lento declínio de Roma. Por isso, a fonte defende a visão pré-milenista. E o que diz essa visão? Ela defende que a chegada da pedra é um evento futuro, literal e dramático, a segunda vinda de Cristo. Nesse momento, ele destruirá de forma instantânea todo o sistema político mundial e estabelecerá um reino físico e literal na Terra, que como a montanha encherá toda a Terra e durará para sempre. Depois de ouvir tudo isso, a gente consegue imaginar o choque de Nabucodonosor. A reação dele é extrema. Ele se joga com o rosto no chão e presta homenagem a Daniel, mandando trazer ofertas e incenso. É uma cena impressionante, mas o mais importante é a sua confissão. Verdadeiramente, o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. Ele ainda não abandonou seu panteão de deuses, mas pela primeira vez reconhece a supremacia absoluta do Deus de Daniel. É o começo de uma jornada para ele. E para Daniel, a vida muda da noite para o dia.
De condenado à morte, ele é promovido a governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. E mesmo no auge do poder, ele não esquece dos amigos, garantindo que eles também recebessem posições de autoridade. É o desfecho perfeito. O jovem exilado se torna o segundo homem mais poderoso do mundo, não por mérito próprio, mas por fidelidade a Deus. Então, depois de analisar toda essa narrativa, qual é a grande reflexão que fica? A fonte nos deixa com uma pergunta para pensar, não é? Sim, a questão que fica ecoando é: o que significa para nós hoje considerar a possibilidade de que a história não é uma sucessão de acidentes? E se os grandes impérios, com todo o seu poderio, sobem e caem não ao acaso, mas segundo um roteiro divino escrito há milênios? Um roteiro que não termina como uma utopia construída por nós, mas como uma intervenção radical, um reino de origem não humana que substitui tudo o que conhecemos. É uma perspectiva que muda completamente como olhamos para o noticiário, para a política, para o nosso próprio lugar no tempo. Exatamente. Desafia a ideia de que a humanidade está no controle do seu próprio destino. A profecia da estátua sugere que o controle sempre esteve e sempre estará em outras mãos. Que Deus abençoe a todos.